Bom dia, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição 1006 de 13 de maio de 2026 do Cyber Morning Call, podcast de cibersegurança da Tempest com oferecimento do Google Security. O grupo rastreado como Team PCP lançou mais um ataque coordenado contra os ecossistemas NPM e PyPI, comprometendo pacotes de múltiplos projetos simultaneamente. O ataque foi batizado de Mini Shai Hulud, em referência a ondas de ataques semelhantes dessa mesma campanha, pois funciona como um worm, isso é, um malware com a capacidade de se autopropagar pelo ambiente da vítima. O NPM é o repositório de pacotes mais popular do ecossistema JavaScript e o PyPI cumpre a função similar para software em Python. São as fontes onde desenvolvedores do mundo todo baixam componentes prontos para montar suas aplicações. Quando um desses pacotes é comprometido, qualquer projeto que o utilize passa a distribuir sem saber o código malicioso. A principal vítima dessa onda foi o TanStack, um conjunto de ferramentas amplamente usadas na construção de interfaces web em React, com o pacote mais popular dessa suite, o TanStack React Router, somando aproximadamente 12 milhões de downloads semanais. Além do TanStack, foram afetados os pacotes do UiPath, da Mistral AI e do Guardrails AI, tanto no NPM quanto no PyPI. O ponto técnico mais relevante dessa campanha é o método de entrada. O ataque encadeou 3 vulnerabilidades no GitHub Actions, o serviço de automação de pipelines de desenvolvimento do GitHub. O atacante criou um fork do repositório oficial do TanStack, abriu um pull request e ativou um fluxo de trabalho com permissões elevadas e usou esse acesso para envenenar o cache compartilhado do ambiente de build. Dali, o malware extraiu tokens OIDC diretamente da memória do processo do runner do GitHub Actions e os usou para publicar versões comprometidas dos pacotes sem precisar roubar nenhuma credencial de publicação no NPM. O OIDC ou Open ID Connect é um protocolo de identidade usado para autenticação segura entre sistemas e esses tokens funcionam como credenciais temporárias que autorizam operações. Uma vez publicado, o malware instala um daemon persistente que monitora a cada 60 segundos se os tokens roubados ainda são válidos. Se o desenvolvedor revogar esses tokens, o que é o primeiro passo, um passo natural na resposta ao incidente, o daemon dispara uma rotina destrutiva que tenta apagar o diretório home do usuário. A extração das credenciais roubadas acontece por 3 canais simultâneos: um domínio de nome parecido com o da vítima, a rede de mensagens session e repositórios criados na própria conta da vítima no GitHub. A operação atinge diretamente times de engenharia e pipeline de integração contínua e, ao comprometer um único ambiente de build, pode se propagar para todos os outros pacotes que o mantenedor afetado tem permissão de publicar. Um elemento notável, essa é a primeira vez documentada em que um pacote NPM malicioso carrega uma atestação, melhor dizendo, válida de proveniência SLSA, que é um mecanismo criptográfico criado para garantir que um pacote foi construído a partir de uma fonte confiável. O worm conseguiu gerar esses certificados porque sequestrou o próprio pipeline legítimo de build. Isso significa que as ferramentas de verificação de proveniência não detectaram o problema e que uma atestação SLSA válida não é por si só garantia de que o código é seguro. O incidente todo foi catalogado como CVE 2026-45321 com CVSS 9.6 e, segundo a OX Security, afetou mais de 170 pacotes nas 2 plataformas com mais de 518 milhões de downloads acumulados e pelo menos 400 repositórios criados com credenciais roubadas. Se qualquer ambiente de build sob sua responsabilidade executou esses pacotes a partir das 19h20 UTC do dia 11 de maio, trate todo o ambiente como comprometido
Rotacione imediatamente todos os segredos acessíveis desse host e revise as publicações recentes no NPM e os logs de execução no GitHub Actions, indicadores de comprometimento e a lista completa dos pacotes afetados nos links aqui na descrição. E a Microsoft lançou ontem seu pacote mensal de correções, o Patch Tuesday, de maio, abordando 137 vulnerabilidades, entre elas 31 classificadas como críticas, com 16 sendo vulnerabilidades de execução remota de código. A boa notícia é que a Microsoft não identificou nenhuma vulnerabilidade sendo explorada ativamente nessa rodada, o que é uma raridade no cenário atual. Mas o volume e o perfil das falhas exigem atenção imediata. Dentre os destaques, a primeira é a CVE 2026-41089, uma falha de buffer overflow no componente netlogon do Windows, que permite um atacante não autenticado executar código em servidores que funcionam como controladores de domínio, apenas enviando uma requisição de rede especialmente construída para isso. O netlogon é o protocolo responsável pela autenticação de usuários em ambientes com Active Directory. Um controlador de domínio comprometido equivale ao comprometimento de todo o domínio. Já a segunda falha é a CVE 2026-41096 com CVSS 9.8, outra falha de buffer overflow, mas no client DNS do Windows, que pode ser explorado enviando uma resposta DNS especialmente criada para qualquer máquina com um client DNS vulnerável, sem a necessidade de autenticação. Como o DNS client está presente em virtualmente todos os sistemas Windows, a superfície de ataque é bastante grande. Também merecem atenção as 4 vulnerabilidades críticas no Microsoft Word, particularmente a CVE 2026-40361 e a CVE 2026-40364, avaliadas como mais propensas à exploração. A característica mais preocupante é que a exploração pode ser disparada apenas pela visualização de um documento malicioso no painel de prévia do Outlook, sem que o arquivo sequer seja aberto. Não deixe de atualizar. A Fortinet também publicou correções ontem para uma série de vulnerabilidades. Destaque para 2 falhas críticas, uma no Forti Sandbox e outra no Forti Authenticator. O Forti Sandbox é uma solução de análise de ameaças em ambiente isolado, usada para examinar arquivos de comportamentos suspeitos. Já o Forti Authenticator é a plataforma de gestão de identidade e acessos da Fortinet. A primeira falha, a CVE 2026-26083, é um problema na autorização de acessos presente na interface web do Forti Sandbox, que permite a um atacante não autenticado executar código ou comandos arbitrários no sistema por meio de requisições HTTP especialmente construídas para isso. Ela afeta as versões on-premises, cloud e platform as a services do produto. A segunda é a CVE 2026-44277, é um controle de acesso inadequado no Forti Authenticator, que também permite a um atacante não autenticado executar código ou comandos por meio de requisições forjadas. A versão cloud do Forti Authenticator não é afetada. E pesquisadores da Akamai publicaram um estudo identificando um padrão recorrente de vulnerabilidades em servidores MCP, o Model Context Protocol, o protocolo que está se tornando a espinha dorsal da comunicação entre agentes de inteligência artificial e as ferramentas e sistemas que eles controlam e que tem se tornado frequente nas pautas aqui do Cyber Morning Call. Para contextualizar, um servidor MCP é basicamente uma camada que expõe funcionalidades de sistemas internos como bancos de dados e APIs para que agentes de IA possam utilizá-las. O problema é que as ferramentas MCP frequentemente aceitam argumentos que depois são usados para construir consultas, comandos ou chamadas a sistemas internos sem a devida validação. Isso cria um vetor natural para ataques de injeção, onde o atacante faz o servidor acessar recursos internos que não deveriam estar acessíveis. A pesquisa encontrou 3 servidores MCP afetados por uma mesma classe de falha, identificada como CVE 2025-66335, e
conclui que os problemas surgem de um padrão arquitetural comum, não de erros isolados. O argumento central é de que as classes de vulnerabilidades que assombram aplicações web há décadas estão agora reaparecendo no contexto de IA. As recomendações são tratar todo o argumento recebido por ferramentas MCP como entrada não confiável, validar essas entradas contra esquemas esperados e nunca expor servidores MCP diretamente à internet sem os devidos controles de autenticação robustos. E para fechar, a SAP também publicou ontem sua rodada mensal de correções, endereçando 15 vulnerabilidades em múltiplos produtos, com destaque para 2 falhas críticas no Commerce Cloud e no SAP S/4HANA. O SAP Commerce Cloud é uma plataforma de e-commerce usada por grandes varejistas globais, enquanto o SAP S/4HANA é o ERP de nova geração da SAP. A falha no Commerce Cloud é a CVE 2026-34263, que ela tem CVSS 9.6 e é uma falha de autenticação inexistente na configuração do Spring Security, que permite ao atacante não autenticado fazer upload de arquivos de configuração maliciosos e executar código arbitrário no servidor. Já a falha no S/4HANA, a CVE 2026-34260, também com CVSS 9.6, é um SQL injection, no qual o sistema concatena diretamente a entrada do usuário em queries de bancos de dados sem validação. A exploração requer apenas uma credencial com privilégios básicos. Fim do Cyber Morning Call de hoje. Obrigado por ouvirem esse podcast e tenham um bom dia. Tchau. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.